Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast acadêmico. E esse episódio, ele é muito especial. Por quê? Porque a gente está atendendo a pedidos. Vocês pediram pra gente trazer ex-alunos. E é óbvio que desde o início a gente estava programado para trazer ex-alunos. Então, a gente começa com uma convidada muito especial, uma ex-aluna muito querida, que tem a cara da academia. E que eu tenho certeza assim, que vocês vão adorar o que ela tem pra conversar aqui, e a história dela vai ser muito inspiradora. Então, eu tenho o prazer de apresentar pra vocês a Gabi, Luísa. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Fiquei muito emocionada pelo convite e tudo que eu puder fazer pra ajudar outras pessoas, inclusive pra falar um pouco da academia, que foi o lugar que eu me encontrei e eu vou fazer. Tô muito emocionada. Tô muito honrada. Bem-vinda, Gabi. A gente fica honrado em te receber, fica feliz por você aceitar o convite. E como eu te disse, quando a gente teve a ideia de trazer ex-alunos, o seu nome é um dos primeiros da lista das pessoas que teriam que vir. Então, sempre que a gente começa um episódio, a gente pede pra pessoa que tá aqui, convidada, se apresentar. Então, se apresente o que você quiser falar sobre você. Tá bom. Seu nome, sua idade, de onde você veio, o que você quiser contar. Tá bom. Me chamo Gabriela Luísa, tenho 27 anos, né? Tentei medicina por 9 anos, foram 9 longos anos de cursinho. Passei, graças a Deus. Tô na ESCS, a melhor escola, a melhor faculdade de medicina do DF. Tô muito feliz. Moro em Sobradinho, né, como eu já tinha te dito. Minha mãe é auxiliar de enfermagem e muito da minha escolha, aliás, 100% da minha escolha eu devo a ela, né, porque sempre foi a minha maior apoiadora. E é isso, a academia foi um lugar que eu me encontrei, assim, pra conseguir construir o que eu ainda não tinha solidificado em relação a muitas coisas, inclusive ao nervosismo, né? Você já tinha estudado muito e na academia você conseguiu juntar ali tudo. Exatamente, porque passar na medicina não é só conteúdo. A gente acha assim, se eu ficar estudando 14 horas, acabou, eu vou ter muito conteúdo, eu vou chegar. Não, é você ter saúde para ir lá no dia da prova e saber o que fazer, é você ter saúde no seu dia a dia, sabe, de conversar com as pessoas, de estar num lugar agradável, igual eu te falei, né, tem lugar que a gente não se sente confortável, e tem lugar que a gente sente que faz parte da casa da gente, e o cursinho tem que ser uma extensão disso, né, porque você passa muito tempo lá. Então, assim, nossa, eu devo muita academia, porque, assim, conteúdo, teoricamente, eu já tinha. Eu só tinha que organizar outras coisas, ter o apoio mais emocional, ter conteúdo, claro, óbvio. Mas é isso. Que bom, fico muito feliz. Você comentou sobre a sua mãe ser auxiliar de enfermagem, e você deve muito da sua escolha a ela. Isso. E a gente estava conversando aqui em off, você fez alguns comentários. Então, assim, acho muito interessante você contar como que você cresceu, né? Como que surgiu, então, esse desejo da medicina? Tá. É estranho pensar, porque nunca foi outra coisa. Sempre foi medicina na minha cabeça. Quando você decidiu a medicina? Não sei, porque sempre foi a medicina. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, trabalha no Hospital Regional de Sobradinho, né? Hoje ela é aposentada. E ela me pegava na escola e eu já ia direto para a sala dos diabéticos, que era onde ela trabalhava. Eu ficava o dia todo lá, porque minha mãe é solteira, né? Então ela cuidava de mim sozinha. Eu ia ficar com ela, conheço alguns doutores desde pequena que vão ser meus tutores futuramente, né? Tutores da residência, que dão aula na ESCS. Então, eu vi os meninos da ESCS no hospital, muito da minha escolha pela ESCS é por isso também. Iam de laranja? Iam com o jalequinho lá, com o emblema laranja. E na época era faculdade do GDF, não chamava, tipo, FEPEX, faculdade do GDF. Minha mãe, você vai estudar aí. Porque era FEPEX, né? É verdade. Porque os meninos são muito bons e tal. E eu falei, eu vou estudar aí. E você tinha essa paixão, assim, você sentia? Saí do ensino médio já focada, assim, vou estudar na ESCS. E foram 9 anos? Foram 9 longos anos, exatamente. Como que foi esse período? Como que você se sentiu nesse período? Você pensou em desistir? Você se questionou muito? De onde você tirava essa... É uma palavra Força. Que até... a resiliência, que é uma palavra que os coaches gostam, eu evito, mas querendo ou não, entra, né? É a resiliência. Como é que foi esse período? Conta um pouco. Então, eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre fui de resolver minhas coisas. Minha mãe não precisava ficar brigando pra eu estudar e tal. Só que eu fiz ensino médio num lugar, querendo ou não, era uma escola mais fraca, não preparava tanto. E nunca fui ensinada a estudar
pra se aprender. Eu fui aprender isso tudo no cursinho. Inclusive, eu estudava, ia muito bem na prova, chegou no cursinho, eu nem sabia do que se tratava, sabe? Meu primeiro cursinho foi o Exatas, que eu devo muito, porque eu construí muito do meu conhecimento lá. Pode contar, não se preocupe, fica à vontade. Não, é o que eu me perdi. Pode falar, não se preocupe. Você vinha falando dos 9 anos, como foi, né? Você teve uma dificuldade no ensino médio. Eu tenho até um pouquinho de vergonha, assim, alguém diz, quantos anos você ficou? 9 anos, nossa, 9 anos, caraca. Mas minha mãe olha pra mim e fala, você foi muito forte, porque passar 9 anos dentro de um cursinho não é fácil. E eu sempre tive que pegar ônibus, demorava muito pra chegar em casa, porque eu moro longe. Foi, assim, muita luta. Aí você me pergunta, Gabi, você já pensou em desistir? Não. Você passa o primeiro ano, não deu, vamos mais um. Dá um desespero, assim, de você não conseguir mais desistir. Porque, igual eu te falei, nunca teve outra coisa, sabe? Nunca, tem um plano B, vou fazer arquitetura. Nunca teve isso na minha cabeça. Então, se eu desistisse, eu ia fazer o quê? Entendeu? Não é uma opção desistir. Por mais que em alguns momentos fosse desesperador, meu Deus. Alguns momentos eu pensava assim, poxa, você podia querer outra coisa. Você podia gostar de outra coisa. Mas, assim, desistir... Nunca passou. Nunca passou. E como que foi? Porque, assim, Gabi, a ideia do podcast, quando a gente trouxe, era para que a gente tentasse humanizar um pouco mais esse olhar do pré-vestibular, sabe? Sim. Então, por que trazer professores? Porque o professor, ele tem uma vida, ele tem uma história, ele tem... Cara, como que surgiu o Luiz Fernando? De onde surgiu o professor Luiz Fernando? E ele contou a história dele aqui, cara. É aquela brincadeira, você conta a história do Luiz Fernando com o carroceiro, o cavalo chora. E a ideia é que se conta histórias para que as pessoas consigam, sabe, se inspirar, ver que tem caminho, que possam às vezes até sentir... Cara, olhar na história de uma das pessoas que passaram, pô, eu me identifico com isso. Então, muitas vezes lá no cursinho, a gente vai receber gente que está chegando agora do ensino médio e fala, você quer medicina, né? A pessoa quer medicina. Porque hoje no cursinho quase todo mundo quer medicina. A academia não é um cursinho só para medicina, mas as pessoas procuram. E a gente conversa muito, principalmente com as famílias, sobre o ajuste da expectativa, né? Que a gente fala que é assim, é de 2 a 5 anos em média, a média são 3 anos. E aí, às vezes, a pessoa fica 3 anos e fala, mas eu já passei da média, meu Deus. Sim, cara, eu passei muito da média, né, no caso. Mas você tá lá. Tô lá. Assim, quando eu entrei no cursinho, eu sabia que eu não era concorrência. Porque eu sabia que eu tava muito despreparada, sabe? Então eu sabia que eu ia ter que construir muita coisa para eu passar a ser realmente candidata. Não que eu desistia de fazer as provas, nada disso, mas eu sabia que eu tinha que fomentar meu conhecimento, né? Porque eu não tinha, como eu te falei, eu ia pra escola, eu estudava para fazer prova e acabou, esqueci aquilo. Matemática, pra mim, eu odiava matemática, hoje eu adoro matemática. E matemático, né? E matemática, exatamente. Se vocês não entenderam a piada, coloquem aí nos comentários. Sigam a Gabi no Instagram que vocês vão descobrir. Coloca aí, Leiro, o Instagram da Gabi, tem aí? Sigam a Gabi no Instagram que você vai descobrir o porquê dessa piada. Que foi meu maior incentivo também, um dos meus maiores incentivos, foi o Diogo e minha mãe. O Diogo é maravilhoso, né, cara? E assim, eu falo pra você, eu nunca pensei em desistir, mas é porque minha base é muito forte. Minha base é muito foda, entendeu? Eu fico até emocionada, assim. Fica à vontade. Minha mãe nunca deixou eu desistir. Às vezes ela ficava meio desesperada. Você não quer fazer outra coisa? Porque, tipo, querendo ou não, ela vê a gente sofrendo com crise de ansiedade, muito cansada, se cobra muito. O aluno se cobra muito. É muito... Tipo assim, você, às vezes, quando você para pra descansar, você tá se cobrando porque você não tá estudando. Isso é uma coisa que não acontece na graduação, porque apesar da graduação você estudar pra caramba, a gente não fica com esse peso enorme. Eu falo que eu tirei um elefante das minhas costas, entendeu? Então você consegue ter mais qualidade de vida, saúde mental, que é uma coisa muito importante que tem se falado muito hoje, né? Sim, com certeza. Então a minha mãe sempre ficava preocupada, falava, nossa, Gabi, será que você não quer outra coisa e tal? Falei, não, mãe, é isso. Aí logo ela falava, não, então tá bom, então é isso. Cara, maravilhoso. Então, quando uma fraqueja, a outra vai lá, e o Diogo também.
sempre ali comigo, me dando todo o apoio possível, inclusive vendo minhas dificuldades e falando assim, me direcionando mesmo, porque como eu não sabia estudar, eu não sabia nem por onde começar a construir minhas ferramentas, né, que hoje falo são ferramentas, né. Aí a primeira coisa que ele falou, quando eu entrei no cursinho, que a gente começou a se conhecer, eu lembro que isso foi uma coisa que ficou muito marcada em mim, tinha uma questão bobinha de ângulos, ele fez... Você sabe que o Diogo é um excelente professor, não é falta de didática, porque aquilo ali tem muita didática, até no dia a dia é muita didática. E aí eu fiquei olhando assim, eu tipo, não tinha entendido nada, mas porque eu não tinha ferramenta pra nada, entendeu? Aí ele olhou assim pra mim, você tá com dúvida em algum lugar? Aí eu inventei uma dúvida desse ângulo, aí nem sei se foi uma dúvida, sabe, real, que dava pra ser considerada dúvida. Então eu cheguei muito fraca. Aí ele falou assim, não, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai fazer a específica do Luiz Fernando. Que o Luiz Fernando, que foi a específica que eu fiz junto com a sua esposa, inclusive, que a gente acabou de descobrir. Que foi um específico que ele começou bem, o Luiz Fernando começou bem do começo, tipo, o conceito mesmo. O Diogo tava no Dino, do CSF? Não, ele não era professor do Dino em 2012. A gente tinha aula no Exatas, e ele falou, e aí... Isso, 2013, né? Você formou em 2012 no ensino médio. Isso, eu formei em 2012, 2013 eu fiz cursinho com ele, mas assim, 2013 foi mais pra eu me achar, assim, porque como eu tava perdida em tudo, sabe, foi mais... Aí ele falou assim, não, na matemática, eu não gostava de matemática, eu odiava matemática, hoje eu falo que a gente odeia aquilo que a gente não sabe, sabe, mas a partir do momento que você começa a entender alguma coisa, aí você começa a gostar mais. Sabe? Então eu odiava matemática, eu odeio matemática, igual tem muita gente que fala, eu não gosto de matemática, matemática é horrível, eu não entendo nada. Aí eu fui fazer a específica do Luiz Fernando, aí era aquela didática desde o começo mesmo, assim, considerando que vocês não fizeram ensino médio, vou bem do comecinho, e aí que eu comecei, inclusive eu me apaixonei pela matéria de geometria, que é uma das melhores matérias agora que eu acho, né, porque... eu solidifiquei, é igual eu tô dando aula particular, né, de reforço escolar, eu falo pros meninos, você tem que ter ferramenta, você tem que ter seu Word montadinho ali, seu Word tem que estar, você tem que ter pincel, tem que ter tinta, se você não tiver, seu desenho sai pobre, é igual com a matemática, sabe, e com conhecimento em geral, você tem, conforme você vai estudando, você vai adquirindo ferramentas pra, nossa, de onde essa pessoa tirou esse raciocínio? Não é de onde ela tirou, ela tem ferramentas pra saber quais ela vai usar aqui, entendeu? Que era muito que eu tinha na matemática, tipo assim, nossa, mas ele teve uma sacada espetacular que eu nunca vou ter, porque é uma sacada espetacular, não é porque ele tem ferramenta. É uma ferramenta, eu uso exatamente esse mesmo discurso em sala de aula, eu falo que é uma caixinha de ferramentas, né? E quanto mais a gente vai estudando, a gente vai conhecendo novas ferramentas pra adaptar pra qual problema. Aí eu comento assim, a brincadeira que às vezes eu faço. Pô, você tem que desparafusar um negócio. Você só tem uma faca. Você vai conseguir, às vezes. Mas é uma ferramenta ruim, vai demorar meia hora. Se eu tiver uma chave de fenda, vai funcionar melhor. Isso, exatamente. Aí eu falava, eu odeio matemática. E quando eu fui montando minhas ferramentas, eu fui gostando cada vez mais da matemática. E o Luiz Fernando ajuda muito, né? Nossa. Nem se compara. O Luiz Fernando me ajudou no começo e no final agora ele foi essencial. Eu sentava todo dia, sexta-feira, ele dava aula pra gente até 10 horas, umas aulas específicas lá pra UNB que eram excelentes, só pra nossa turma, com lista mais, sabe? 10 horas ele parava pra sentar comigo e pra gente ter, sabe, o papo assim, o que você fez essa semana, deixa eu ver o que você fez, o que você vai focar, deixa eu ver seu simulado. A gente tava falando sobre o tempo, né, dos 9 anos. E você falou, né, sobre a dificuldade que foi. Só que assim, foram 9 anos para entrar na ESCS, né? Isso. Você teve uma aprovação em medicina antes da ESCS. Isso, foram 9 para entrar na ESCS, foram 8 para entrar na UFAL. Eu passei primeiro na UFAL. Eu fiz o Enem 2020 e aí passei na UFAL em 21 com o Enem de 2020, né? Aquele delay ali que a gente... por causa da pandemia. Isso, exatamente. E era assim, sempre era assim. Minhas notas eram boas, mas ficavam, tipo, um pontinho de tal universidade, um pontinho de tal. Um pontinho, sabe? Nos últimos 2019, 2020, foi tipo assim,
pouco de cada uma. Eu ia te perguntar, a partir de que ano que aconteceu isso, né? A partir de 2019. Qual foi o ano que você fez um vestibular ou um Enem que você falou assim, cara, esse aqui foi o quase. Qual foi o primeiro quase? Ai, nossa, eu nem sei te dizer, mas assim, o quase mais importante, porque foram vários quase, mas assim, o quase que fica assim, meu Deus, por que não? Foi 2019. Porque eu tinha ido muito bem, meus números de acertos foram muito bons, mas minhas notas foram baixas. O TRIT quebrou. Isso, exatamente. Quando eu fui mostrar a minha nota pro Luiz, inclusive, que a gente sentou pra conversar, ele falou que não entendeu o que aconteceu com as minhas notas. Tipo, eu não sei o que aconteceu, porque eu mostrei minha prova, aí a gente ficou no meio do ano de ver aquele gráfico do Enem, que o Enem solta de cada aluno, não soltaram o meu, né? E aí o Luiz falava, não sei, Gabriela, não sei, mas a gente não vai focar nisso aqui não, a gente vai focar que já tá bom. Já tá bom e a gente vai melhorar um pouco mais, vai cuidar mais, não é mais conteúdo, já é outras questões que eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui na academia consertar com o Luiz, com vocês, que era o nervosismo, insegurança. E você consertou isso na academia? Você acha que foi? Eu acho. Uma coisa que eu não fazia antes da academia era corrigir meus simulados. Eu corrigia lá, via que eu errava e pronto. E ficava por não isso. Voltava pra questão, pra corrigir, pra saber o que eu errei. E aí o Luiz, não, você não pode fazer isso. Você tem que, além de corrigir, você tem que voltar e rever o que você errou. Tipo, fazer revisões do que você errou. Sim. Simulado é informação, né? Informação, geração. E eu não tinha... Esses ajustes finos foram feitos por causa da proximidade que a gente tem, né? Igual eu te falei, eu sentava sexta-feira todo dia com o Luiz pra saber... Pra ele me direcionar. O que você vai fazer essa semana? O que você vai focar essa semana? Já corrigiu o simulado? Deixa eu ver como é que você corrigiu. Já revisou o simulado, o outro simulado? Entendeu? Então não é assim, só ir pra sala de aula, sentar e assistir a aula. Porque pra algumas pessoas isso adianta, né? Pra mim não. Cara, o seu caso é um caso muito interessante. Porque 9 anos é realmente muito tempo. Vamos botar 8, porque você passou numa federal. Passei. Você passou na Federal de Alagoas. Você chegou a se matricular nela? Fez algum semestre? Tá doido. Tem um cara... Eu te contei uma história hoje aqui. Eu não vou contar não, porque acho que eu vou trazer esse cara pra cá pra contar a história dele, né? Mas tem um cara lá, enfim... Eu sei. Então você chegou a cursar? Não. Como a UFAL tá ainda está, mas está menos, né, atrasada por causa do ano letivo da pandemia, né? Então eu passei no SISU.2, 20.2. Então eu passei em agosto, dia 10 de agosto. Tomei a vacina da Coronavac, passei no mesmo dia, fiquei feliz em dobro. Passei dia 10 de agosto. E eu tava na academia nessa época, né? Eu tava estudando, eu tinha voltado a estudar, porque como eu tava esperando resultados, eu voltei a estudar só em junho, quando eu vi que não ia dar o SISU 1.1, né? Aí eu voltei a estudar em junho na academia, ia pra academia. Dia 10 de agosto saiu minha aprovação na UFAL. Nossa, fiquei tão feliz. Parecia que tinha tirado, assim, igual eu te falei, um elefante das costas. Ah, Gabriela, mas UFAL é muito longe, Maceió é muito longe. Não importa, eu vou de ônibus. Pode falar palavrão, tá? Se você quiser perguntar. Eu Pode vou mandar, de ônibus, foda-se, eu vou de ônibus, 3 dias de viagem, não importa. Já tinha a Mayumi lá, que a gente é muito amiga. Então eu já liguei pra ela, Mayumi, eu passei. E a gente ia morar juntas, né? Então eu passei, minha família, nossa, inclusive a família fez mais festa quando eu passei no UFAL do que quando eu passei na ESCS. Porque a ESCS foi tipo, ela já passou, entendeu? Exato, é porque assim, tirou o peso, né? Talvez essa aprovação da UFAL tenha sido essencial para a aprovação na ESCS. Foi determinante. Não foi essencial, foi determinante para minha aprovação na ESCS. Você foi fazer esse Enem muito sossegada, né? Muito. Eu vou contar essa história ainda, só vou chegar lá. Que no dia que eu fui fazer a prova, eu tomei chuva, tava super... foda-se mesmo. Foi o dia que choveu, que... a gente teve aluno que alagou. Exatamente. Teve gente que foi fazer prova no Gisno e aí vazou pelo teto, né? Ixi. Se eu tivesse sido concorrente naquele dia, eu não tinha passado.
Que você ia pensar que mais um ano, né? Não, mais um ano aqui. E eu ia pra Maceió, praia. Nossa, achei que todo final de semana eu ia pra praia. A universidade é muito legal. É muito legal. A minha turma... Uma coisa que eu sempre achei assim, nossa, deve ser difícil quando você passa e conhecer, tipo, saber onde você vai procurar a turma. As pessoas te acham, as pessoas te mandam mensagem. Oi, você é da turma e tal, tal. Meu Deus, onde que essa pessoa me achou? Muito Eu sou da né? turma. Faziam uns grupos, conversavam no WhatsApp. Onde que fulano vai morar? Quem quer dividir apartamento? Então, assim, era uma vida universitária mesmo, que eu sempre sonhei. E já tava um pouquinho velha, né? Já tava... Não tem idade. Mas já tava doida pra... Meu Deus, chegou logo a minha vez. Mas deve ser muito gostoso, né? Chegou logo a minha vez. Aí eu falei pra minha amiga que a gente ia morar juntas, né, Mayumi? A gente vai comer arroz com ovo todo dia pra economizar dinheiro pra ir conhecer todas as praias de Maceió. Entendeu? Porque estudante não tem dinheiro, né? E o curso lá também é muito bom, os hospitais, enfim. Então você estava empolgada? Muito, muito. Eu, das três que passamos e íamos morar juntas, eu era a mais empolgada. Era você, a Mai... Eu, a Mai e a Bia. Ah, é Bia Benassi, né? Isso. Ela tá lá. Tá. Ela era minha veterana. Uhum. Ela seria minha veterana, porque ela passou no CIS 1.1 e eu passei no CIS 1.2. Não, inclusive quando eu passei na ESC, eu fiquei muito feliz, óbvio, porque meu sonho sempre foi medicina na ESCS. Foi um sonho, inclusive, não sei se eu já cheguei a falar, que eu vi os meninos lá da ESCS no hospital com a minha mãe, então era um sonho combo que eu falo, né? Mas assim, quando eu passei na UFAL, eu fiquei tão aliviada, que chegou minha vez, sabe? Que eu esqueci até que era ESCS, até o Diogo teve que me dar sacudida. Ei, era medicina, mas lembra que o sonho era ESCS? Que ele tava meio com medo, né? Também Namorar à distância é muito difícil. Pura Ring on It, né? Exatamente. Diogão, Leri, corte pro Diogo. Diogão, assiste a música da Beyoncé lá, qual é o nome da música? Que fala, não sei o que, put a ring on it. Você sabe qual é, você sabe. Tá? Safado. Pois é, tá me enrolando. 10 anos já. A gente fala, caraca, a gente vai fazer 10 anos. Eu fiz 10 anos com a Rebeca no passado. Vou fazer 10 anos agora em agosto. É lindo. Fazer 10 anos. Enfim, aí ele tava... Ei, me deu uma sacudidinha assim. Não era esse o sonho? Aí eu ficava assim, não, ele só tá com medo que eu vou embora, mas o sonho era medicina, Mas é importante a gente falar isso, né? Seu sonho é ESCS, né? Meu sonho, exatamente, hoje eu vejo que eu fiquei tão empolgada que eu tava feliz, e é pra ficar feliz mesmo, cara, tá louco, lutei pra caramba, né? Medicina, numa federal, você estudou pra isso, foi seu sonho. Todo mundo, minha família me ligou no dia, minhas primas que eu não falava, que eu não era muito assim de falar, me ligaram em chamada de vídeo todas juntas, todas chorando, assim. Então você vê que por mais que as pessoas não fiquem te falando sempre assim, a gente tá com você, as pessoas torcem pela gente, né? Eu fiquei emocionada. Até eu me emocionei aqui. A Leri tá chorando, mas eu me emocionei também. Eu tenho uma prima que mora na Irlanda, que a gente sempre foi muito próxima, e ela gritava no telefone, eu não acredito. Então, assim, por mais que as pessoas não digam todo dia, tipo, eu te acompanho, eu tô vendo seu esforço. Mas elas estão ali, né? Elas estão ali. Quando você consegue, caraca, é surreal, de verdade. Eu nunca... Você acha até, tipo, fulano nem tá acreditando. E tudo bem se as pessoas duvidarem, porque a vida é assim, tipo, algumas pessoas desistem, outras não, mas quando você consegue, valeu a pena, tipo, foram 9 anos, mas valeu a pena. É o 9º episódio do podcast, foi a primeira vez que eu me emocionei aqui, sabia? Caramba! De sair lágrima, tô mentindo? A Leire também, a Leire tá chorando. Eu vou chorar muito, isso quando eu começar a falar da minha mãe aqui, e vocês vão chorar também, eu vou fazer vocês chorarem. Eu vou ser sincero, o motivo de eu convidar você para ser a primeira aluna Vi é porque eu sei da sua trajetória, não com os detalhes, né? Uhum. Até porque eu não fui o seu professor na avançada, eu tava sempre por ali. Sim. Mas eu não tava próximo, que nem, por exemplo, tava o Caetano, como tava o Luiz. Mas eu sempre soube. Sim. Né?
você não era meu professor, mas é uma coisa que tem muito na academia, que é tipo amizade, né? Oi, bugado, tudo exato, bem? estamos sempre juntos. Então o Caetano tá aqui na frente, mas eu tô fazendo gracinha com ele, daí ele tá contando história. Então é uma coisa muito legal que foi também fundamental pra eu, sabe? Desopilar um pouco, né? Isso, tirar aquele peso. Isso. Então, por mais que eu não tenha tido aula com você, a gente só tinha aula quando as aulas eram especiais, quando você juntava com o Luiz e tal. Mas, oi, bugado, tudo bem? Exato. Cadê nosso picolé? Cadê nosso bolo da deusa? Cadê o bolo da deusa? Cadê o bebê? Exatamente. Eu queria que fosse você a primeira. Porque, assim, a galera fica muito presa a tempo. Quanto tempo, professor? Quanto tempo? E eu comento muito que a aprovação em medicina, ela é o resultado de sucessivas evoluções. Sim. Então, algumas pessoas estão já numa evolução que vem do ensino médio que, às vezes, com um ano é o suficiente. Exatamente. Às vezes, no ensino médio mesmo já passa. E, às vezes, cara, você tem que focar em evoluir. A cada prova é uma evolução. E isso é muito particular, sabe? Sim. A sua evolução passou por muitas coisas. Passou primeiro pela fase... E eu ia te fazer essa pergunta, acho que eu nem vou mais, mas... Passou primeiro da fase do conteúdo. Isso. Você teve que primeiro ter conteúdo. E sei lá, quanto tempo você levou? A gente pode até voltar depois nisso, mas eu acho que eu nem quero, eu acho que nem cabe hoje mais. Mas assim, um tempo pra construir o conteúdo, depois um outro tempo pra acreditar que era possível. Que era possível. Depois o tempo pra você, acreditando que era possível, fazer o seu corpo entender isso. Exatamente. Sabe? E tirar toda a pressão que as pessoas, sem querer, te colocam, né? Tipo, mãe, pai, meu Deus. A pressão mesmo que vocês colocam, 27 anos, eu ainda tô aqui e tal, acordava à noite. E sim, a colega seu de ensino médio às vezes ganha dinheiro, formado com carreira... dinheiro, exatamente. E você ali? E minha amiga já com a família dela, com filhos, trabalhando. E eu, tipo, dependendo da minha mãe, que nunca me cobrou nada. Porque quem estuda... Não tem como estudar e aí algumas minhas tias falavam, por que você não faz concurso pra, querendo ou não, vai dar... Porque não é a mesma matéria, as pessoas não entendem, entendeu? Eu ia desfocada ali, minha mãe nunca falou um A pra mim, tipo assim, não dá pra pagar, nunca. Tive amigas no cursinho reclamando, que os pais estavam reclamando da demora, de que tinha que pagar e tal. Nossa, graças a Deus, por isso que eu falo, meu suporte... Foi forte, porque 9 anos com o suporte que eu tive foi incrível. É importantíssimo, assim. Como eu disse, um dos motivos desse podcast é inspirar. E existem várias histórias que podem inspirar, mas eu acho que talvez a sua seja uma das mais. Porque o mais comum é que se fique um bom tempo. Só que a galera fica às vezes... 3 anos é muito. 4 anos é muito, tá, gente? E 9? E 9. Não. 9 não, foram 8, tá bom? 8. Você tá disposto? 2 Copas do Mundo? 2 ciclos de Copa do Mundo? 2 Copas do Mundo, exatamente. E você ficou... E é importante que você conte essa história. É fundamental que você conte, sabe? Porque você passou por muita coisa pra estar aqui. E por isso que eu queria que você falasse, sabe? É lindo. É muito importante. Calma. Eu sei, Nossa, eu também fiquei muito emocionada, porque minha mãe fala que você foi muito forte. Eu fui muito forte mesmo, viu? Pra, tipo, até aguentar nossa própria cobrança, enfim. E, vamos lá. Veio a UFAL. A UFAL, você ia morar com a Mai? Ia morar com a Mai, super animada e tal. Minha mãe, minhas tias também super animadas. Toda a família já programando viagem. Eu posso ir tal... Gente, tal lugar eu vou estar estudando. Eu não sei se eu vou poder acompanhar vocês. Mas pode vir pra cá e tal. Tudo arrumado. E aí, como foram 8 anos e meio, né? Eu já tava cansada de estudar. Muito cansada. Eu não queria mais estudar, sabe? Aí eu fui procurar o que eu chamo Pai Luiz, né? Eu sempre ia no Pai Luiz. Luiz, eu quero fazer o Enem, porque eu já tô inscrita, né? O Enem 2021, mas não tô conseguindo estudar. O que eu faço? Aí ele falou, Gabi,
continua com a rotina de estudo, faz um simulado ou outro. Não precisa ficar, ai meu Deus, você já tá feliz, você já tá realizado. Por você pararia de estudar agora? Eu falei, pararia de estudar agora. Mas você já tem o Enem, já tá pago, vai lá fazer. Nem que seja pra você, sabe, tirar da cabeça de uma vez seu último Enem. Aí eu falei, tá bom, vou voltar pra casa, vou fazer 2 dias por semana, 2 provas por semana, né? Que seria o primeiro e o segundo dia. E corrigir essas provas. E é isso que eu vou fazer. Foi o que você fez de agosto, do dia 10 de agosto ao dia da prova? Não. Não foi o que eu fiz. Foi o que você pensou em fazer? Foi o que eu pensei em fazer. O Luiz me aconselhou, o Diogo também me deu uma sacudinha. Ei, não era o plano, era medicina e o sonho era a ESCS. Era medicina na ESCS, lembra? Falei, lembro. Tá bom, não vou. Ele falou, não precisa estudar loucamente 14 horas, 15 horas por dia, igual você fazia antes. Mas assim, não vamos dispersar totalmente. E lógico que são 2 pessoas que eu levava muito a sério os conselhos, sabe? Só que eu não conseguia mesmo. Minha cabeça não, sabe? Eu não conseguia mesmo. Na primeira semana até tentei. Eu lembro que eu comecei a fazer um simulado da própria academia. Eu fazia espanhol. Eu lembro que eu demorei, meia hora pra fazer, assim, questões de espanhol. Porque, sabe, a força que eu tinha antes... Mudou, né? Mudou tudo. Virou uma chave assim na minha cabeça. Aí eu lembro que eu voltava, aí toda hora ou o cachorro me atrapalhava, ou o cachorro latia, ou minha mãe abria o portão e chegava um vizinho. Aí nesse dia eu falei, não, amanhã eu tento. Isso, mas você ficou brava? Não, eu tava estudando assim porque era isso, que eu não queria dispersar tanto, como eu ia fazer o Enem, seria o último, agosto, setembro, outubro, 3 meses. O que era 3 meses do que eu já tinha passado, né? Só que... Entra em outro modo a cabeça, né, depois dessa aprovação. Sim. Aí nesse dia, foi um dia bem marcante pra mim, eu falei, não, amanhã eu tento. Aí chegou amanhã, tentei de novo, não consegui. Aí não, semana que vem eu tento. Semana que vem eu tento. Aí semana que vem, não consegui. E, assim, é uma falta de atenção, um não querer estar ali mesmo, que eu não tinha antes. Porque antes era... Por mais que às vezes tem momentos que chega a ser desesperador, que é normal. As pessoas, você pensa, meu Deus, eu ainda tô aqui. Meu Deus, vamos desistir. Meu Deus, sabe? Acontece logo, chega logo a minha vez. Mas aquela força que eu tinha antes, eu perdi quando eu passei. A força pra estudar. A força pra estudar, exatamente. Esse é o grande ponto. Mas talvez a aprovação tirou essa força pra estudar, porque... a força pra ficar focada. Mas ela te deu outra coisa. Isso, aí o que eu fui fazer? Dormir, assistir filme, sair bastante, reencontrei amigas. Minha amiga tinha até ficado com raiva de mim, porque as pessoas que não estão nesse mundo de vestibular, de concurso, elas não entendem como é que é a dedicação da gente e da nossa cabeça mesmo. Porque por mais que você saia pra fazer alguma coisa, você fica, meu Deus, eu tinha que estar estudando, sabe? Você não consegue desligar totalmente. Então eu tinha uma amiga que tinha até ficado um pouquinho com raiva de mim, eu saí pra ficar com ela. Outra prima minha ganhou neném, eu saí pra ficar com ele, inclusive sou madrinha dele. Então assim, eu tirei da cabeça, eu não vou estudar. Eu não vou estudar. Eu tinha que fazer redação, porque redação era meu calinho no pé, sabe? E não fiz. Foi uma das notas baixas no meu Enem agora. Mesmo assim, minhas outras notas foram tão altas que compensou a nota baixa em redação. E eu não falei pro Diogo que eu não tava estudando. Pra ele, falei, não, tô fazendo uma prova, tô corrigindo uma coisa. Ele tá descobrindo agora nesse episódio, enquanto ele assiste isso? Provavelmente. Não sei se eu já falei sobre... Não sei se eu deletei isso completamente da minha vida. Aí, umas semanas antes de... Não, eu acho que depois que eu fiz a prova, inclusive no dia da prova, no dia do Enem, porque o dia do Enem, pra quem faz Enem sério mesmo, sabe que tem todo um ritual, né? É todo ritualístico. Então, eu acordava cedo, tomava banho, ficava pronta. Minha mãe fazia comida bem cedinho, eu ia comer. Aí nesse dia eu falei, mãe, tô no primeiro dia da prova. Eu tô com tanta preguiça, eu não estudei nada, eu vou muito mal. Aí ela falou assim, não vai não, Gabriela, vai pro shopping. Vai, você chega lá na porta, se der vontade de entrar, senta. Se não der, você vai pro Conjunto Nacional e fala pro Diogo o que você fez. Desse jeito. Aí eu falei,
Não, mãe, se eu for, eu vou fazer. Ela, então assina lá, faz de qualquer jeito. Porque tava todo mundo tão feliz. Já tinha, tipo assim, sabe? Já tinha sido o máximo. Todo mundo, minha família toda comentando. Minha tia fez faixa, colocou na porta, porque a minha família é do Goiás, né? Aí lá é mania, o povo passa na universidade, eles fazem faixa. Parabéns, Gabriela, passou. E qual é a cidade? Nova Glória. Não conheço. É perto de Séries, que é Séries, onde tem o sim, internato da... Sim. Aí minha tia fez faixa, então tava todo mundo muito feliz. Minha mãe também, super animada, todo mundo animado pra ir para a praia, né? Aí minha mãe falou assim, não, você vai, você só assina seu nome e sai. Aí eu pensei assim, não, mãe, se eu já vou estar lá, eu vou fazer tudo certo. Aí saí de casa com preguiça, sempre saí de casa muito cedo para fazer as provas, porque eu gosto de chegar, sentar, e foi essencial para eu entrar, porque quando eu tava ali no eixão, eu vinha de Sobradinho, né, eu tava no eixão, começou um pé d'água, que eu tive que segurar o vidro do carro, assim, porque caía umas pedras no vidro, eu falei, vai quebrar meu vidro. Aí fui pro CEUB, um trânsito, que eu cheguei assim, e muita chuva. Aí eu achei um estacionamento longe, claro, né, porque tava muito cheio, e eu falei, se eu não descer agora, eu vou chegar muito atrasado, vou chegar assim, isso. Aí eu falei, não, eu prefiro tomar chuva do que chegar com 10 minutos. Eu não gosto. Pra mim, se eu cheguei 10 minutos antes, eu já tô atrasada. Hoje você chegou 1 hora antes do podcast. Tipo isso. Eu tenho que sentar, chegar, olhar, sabe, acalmar. Então aí, peguei e desci do carro, uma chuva. Uma chuva, aquelas chuvas que 2 minutos você já tá com o cabelo pingando. E eu errei meu prédio no CEUB, então eu tive que sair no meio da chuva pra consertar o prédio. Conclusão, cheguei no prédio ensopada, meu pé ensopado, minha calça ensopada. Meu cabelo tava parecendo que eu tinha lavado mesmo, né? Aí eu mandei uma mensagem de áudio pra minha amiga, não sei nem se eu tenho ainda no celular. Falei, Bia, tô muito animada pra ir pra UFAL. Ainda bem que esse Enem não tá valendo, que eu tô na porta da sala de prova. Tô ensopada, tomei uma maior chuva da minha vida. Eu peguei um trânsito horrendo. E ainda bem que essa prova não tá valendo, porque se tivesse, eu estaria muito nervosa. Ainda mandei essa mensagem pra ela, tô muito feliz, a gente vai ser muito feliz, a gente vai arrumar nosso apartamento, a gente vai... Tipo assim, você nem tava contando passar nessa prova? Não, eu fui fazer justamente porque, assim, por consideração ao Diogo, e também porque quando ele me falou assim, o sonho não era ESCS, aí eu fiquei assim, o sonho era ESCS mesmo, né? Aí eu... Beleza, eu fui fazer, mas tava com preguiça. 1 hora antes da prova, eu tava com preguiça ainda de ir lá fazer. Não vou mentir, não. Mas fui. Cheguei no lugar, falei, já tô aqui, vou fazer certinho, né? Foi uma das provas, assim, que eu mais tenho na cabeça, que eu consegui fazer o que todo professor fala que a gente tem que fazer. Não sabe? Passa pra frente. Quando você tá totalmente desapegado, é muito fácil. Isso é fácil, né? Tanto é que meu segundo dia foi excelente, entendeu? Porque quando você tá nem aí, mas o tá nem aí é muito difícil, entendeu? Pra mim, o tá nem aí foi, já estou passada e matriculada em outro lugar. Que eu já estava matriculada, né? Já tinha mandado documento, já tava tudo certo. Já tava na lista de chamada e tudo. Aí, fiz meu primeiro dia, fiz redação, fiz o que todo professor fala pra gente fazer. Não sabe, passa. Tenta achar. Sabe? As manhas das provas mesmo. Fiz com a consciência, sabe? Tranquila. Saí da prova. Aí encontrei uma menina da Jovem Pan na frente. E ela falou assim pra mim, o que você achou da prova? Principalmente uma jornalista da Jovem Pan. Posso te perguntar da sua prova? Posso ver sua prova? Queria tirar foto da minha prova. O que você achou da prova? Aí eu falei, eu achei fácil, eu achei muito fácil. Aí ela, e ciências humanas, você achou fácil? Eu falei, achei muito fácil. Aí ela falou, não, porque tá todo mundo falando que foi muito difícil. Aí eu falei, putz. Vou sair na Jovem Pan com a snob do Enem, né? Não, mas o meu putz não foi isso. O meu putz foi, tipo... Foi quando caiu a ficha do... Não, foi que eu caí muito peguinha. Falei, caí muito peguinha. Na verdade você achou assim, me lasquei. Me lasquei, exatamente. Porque se eu achei muito fácil, tá todo mundo dizendo que foi difícil, então eu caí nos peguinhas tudo, não li direito, tava desatenta. Mas também continuei tocando foda-se, né? Falei, foda-se, tô nem aí. Vou pra Maceió.
vou pra Maceió, vou pra praia. Aí todo mundo pensa assim, nossa, ela tá feliz, que não porque ela vai fazer medicina, não, ela tá feliz que ela vai pra praia. Pajuçara lá. Pajuçara, São Miguel dos Milagres. Eu fiz uma viagem com a Ju e o Caetano e o Diogo pra São Miguel. A Ju fala muito dessa viagem até hoje. Foi maravilhosa, foi antes da pandemia. E eu lembro que a gente desceu no aeroporto, pegou o carro e eu passei em frente ao FAO, aí tava lá a Universidade Federal. E foi bem no hospital universitário, Universidade Federal, hospital universitário, passamos por tudo e eu fiquei, meu Deus, será que um dia... Então, por Você isso... já pensava em colocar lá como segunda opção, essas coisas? Então, nessa época, não. Eu cheguei e fiquei, nossa, será que um dia eu vou estudar aqui? Mas aí, quando a Mai foi passando, e a Bia passou também, aí começou a ser uma opção muito boa pra mim, sabe? Porque eu já ia com pessoas, com amigas, enfim. E a Mai e a Bia você conheceu na academia? Não, a Mai eu conheci no Exatas, a Bia na academia. Na academia. Uhum. Mas a Mai... Mas duas meninas, você ia morar junto. Nossa, a gente... Ia casar. A gente e foi... conheceu no cursinho, né, cara? A gente foi almoçar, tipo, semana passada juntas e elas me contam as histórias de lá. Eu fico, era pra eu estar lá com vocês. Aí a Mai, era pra você estar lá mesmo, sua chata. Ô, chato, Diogo. Mas ele tava certo. Hoje eu agradeço porque... Eu fiquei realmente muito feliz, foi fundamental, foi determinante, mas meu sonho era ESCS. Meu sonho era o que eu tô vivendo hoje, e hoje eu vejo que eu sabe, é impagável o que eu tô vivendo hoje. Tá muito feliz? Muito, muito demais. Nossa, nem sei te falar. Quanto. A Gabi criança que ia no hospital com a mãe, falaria o que hoje? Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu agradeceria a ela, pra ela não desistir, porque vai valer cada segundo a pena. Quando eu contei pra minha mãe que eu tinha passado na ESCS, eu sabia que, assim, o momento mais especial de quem passa nisso é você, tem uma pessoa que você vai contar, tem aquela pessoa, não sei se é seu pai, não sei se é sua mãe, não sei se é seu tio. A minha mãe e a reação dela, eu achei que ela ia ficar, mas tadinha, a bichinha ficou tão passada, assim, que ela não teve reação, ela ficou assim, meio que em estado de choque, sabe? Que foram tantos anos. Mas, assim, o momento que... Eu sempre me emocionava, o momento que eu passar e contar pra minha mãe que eu tinha passado. Então, é impagável, assim. Valeu... Foram 9 anos difíceis, mas valeu cada segundo. E hoje eu trabalho com alguns amigos que trabalhavam com ela. Então, eu tô indo pra UBS, por exemplo, esse ano eu vou pra UBS, que é... várias amigas da minha mãe trabalham nessa UBS. Então eu já sei que eu vou chegar lá e a minha, Gabriela, você é filha da Zilda, né? Então, assim, é impagável. Ah, que lindo. Todos os anos que você passou, você sentia evolução ano a ano? Você não passei, mas você conseguia ver assim, cara, esse ano foi melhor... evoluir. Sim, assim, principalmente nos primeiros anos, entendeu? Nos primeiros anos, porque como eu era muito fraca, eu tinha que construir toda a minha matemática, biologia eu era muito boa, porque eu gostava muito de biologia. Eu tinha que construir minha química, eu tinha que construir física, que eu falava que eu odiava também, e hoje eu não vejo problema. Português eu já era boa, mas não era boa em redação. Então, assim, nos primeiros anos foi de muita construção. Você lembra as primeiras notas, assim, de quantidade de acertos, mais ou menos? Tá. Tipo assim, 2012, que foi quando você formou no ensino médio, você nem deve ter feito o Enem. Você fez o Enem já era SISU? Acho que era. Eu lembro, né? que... Tem um celular tocando aqui, peraí. Esse é seu? Nossa, desculpa, eu tinha botado pra vibrar. Mas é um alarme. Desculpa. Tudo bem. Acontece. Aproveitei e peguei o meu porque eu tenho que ler as perguntas pra você. Tá bom. Então, eu lembro que as minhas primeiras notas do Enem ficavam ali em torno de 630, 600 e pouco. Assim, eu não lembro as notas específicas, também não lembro o número de acertos, mas eu lembro das minhas notas ficarem por ali, 630, 630 em matemática. Não, matemática era 500 e pouco, entendeu? Redação 500 e pouco, mas eu ficava nesse limbo ali da metade. Aí... Minha mãe não pagou meu PAS 3, eu tinha ido bem nos 2 PAS, não sei se eram bem pra passar direto pelo PAS, mas ela esqueceu de pagar meu PAS 3 e eu não fiz o PAS 3. Como é que ela ficou?
Nossa, eu falei assim, mãe, você pagou meu pai? Também foi... Deixei por conta Deixou dela, na conta né? dela, não Também ficou em foi cima, um né? pouquinho culpa minha, né? Aí eu falei, mãe, você pagou meu pai? Aí ela, não. Mãe, ontem era o vencimento. Aí ela falou assim, é dinheiro, eles vão aceitar. Não, mãe, não é assim, não aceito. Comecei a chorar, chorei. Aí ela chorava de um lado e eu chorava de outro. Aí ela tentou ligar lá. Enfim, perdi em paz. Eu não sei se eu teria nota pra passar, mas eu tinha ido até bem, sabe? Tinha nota pra passar em outras coisas, se eu tivesse feito o terceiro, né? Que eu não iria, mas... Não iria. Não iria. Enfim. Mas os minhas primeiras notas ali eram eram baixas, porque era isso, né? Eu tinha que construir meu conhecimento. Eu era esforçada, sempre fui muito dedicada, sentar, estudar, mas não estudava pra aprender, né? Estudava pra passar Pra nota, é isso. Pra tirar nota na prova. É o game, né? Escolhe, exatamente. É o game. E aí, minhas notas eram baixas. Comecei... Aí, quando foi em 2000... Por isso, eu sou muito grata ao Exatas. Porque foi lá que tipo assim... A maior parte do conteúdo eu construí lá. O ambiente era muito bom para estudar. Os professores também eram excelentes. E a partir de 2017... Aí eu já me considerava candidata, sabe? 2017. Então, você fez 13, 14, 15... 16. Ou seja, é mais do que normalmente se diz o tempo médio. É. E só depois desse período você começou a se achar Candidata. Assim, agora eu tô pro game. É. Que aí eu já ia melhor nos simulados, já tinha tido notas melhores na UNB, já tinha notas melhores no Enem, já ficava ali com 750, 740, sabe? Já via que era mais possível, assim. E esse ano você fez onde? No 2017? É. 2017 eu foi o primeiro semestre da academia, fiz na academia, né? Aí depois eu voltei para Exatas, no segundo semestre. Porque a gente tinha uma turma lá que a gente era muito amigos, então tinha conexão de amizade também, sabe? Aí eu preferi voltar pra lá. Esse ano eu fiz com a Mai, no Exatas. Entendi. E o que te levou pra academia no primeiro semestre? No primeiro semestre? Por que você foi pra lá? Porque, mais uma vez, né, o Diogo, Santo Diogo, falou, não, vamos fazer uma coisa diferente, os meninos estão abrindo um cursinho, eles estão com a nova metodologia, vamos tentar lá. Aí eu fui pra lá, ele foi comigo, a gente fez matrícula, foi por isso que eu fui pra cá. Lá na 509. 509, o prédio pequenininho, né, mas era muito legal, a sala de estudo era bem aconchegantezinha, eu ficava lá. Inclusive, tem meninas que eu estudei lá e depois voltei a estudar em 2019, na academia também, que elas continuaram lá. A Milena era da 509, né? Isso, exatamente. A Bárbara, que passou em 2018, né? O Gui também fiz com ele, fiz específica com eles. Foi ótimo. E eu não me lembro por que eu saí de lá e voltei para Exatas. Eu acho que é porque o Exatas era um ponto de conforto, assim, naquele momento, né? Que eu já conhecia a estrutura. Querendo ou não, era mais próximo para mim também. E foi a primeira vez que você tinha saído do Exatas, né? Aí não, eu já tinha saído outra vez do Exatas, mas não tinha me adaptado. Entendi. E voltei. E aí fui pra Performance, que era uma turma mais menorzinha, né? Com Harud? Com Harud, com Queijinho, com Lacerda, que são pessoas assim, nossa, que eu vou levar no meu coração pra sempre. Vocês, de verdade, vocês, professores, não sabem a diferença que vocês fazem na nossa vida. São assim, a gente vai levar vocês pro resto da vida, sabe? Eu vou lembrar da aula do Lacerda pro resto da minha vida. Eu vou lembrar da aula do César pro resto da minha vida. Do jeito César que ele falava. Uma vez, eu encontrei o César na porta da UNB pra gente entrar pra fazer prova da UNB. E aí ele, tipo assim, ele é professor, mas não tinha tanta proximidade. Aí ele tava no sol distribuindo panfletos, aí me viu, Gabi, boa prova, me abraçou todo suado e eu fiquei toda suada, mas eu achei tão lindo aquilo, sabe? Eu achei de uma sinceridade tão grande. E quando eu passei, eu lembrei dele. E eu fiquei muito emocionada. Era uma pessoa que eu queria falar, olha onde eu tô agora, queria que ele visse, sabe? Ele sabe. Foi uma perda muito grande, mas enfim. Todo mundo sentiu, né, do mercado. Eu que nem conhecia ele. Conhecia só por telefone.
E o jeito que ele falava, eu não sei imitar. Eu conheci imitar. pessoalmente, né? Eu cheguei a conversar com ele pelo telefone, até eu senti assim, né? Todo mundo falava muito bem dele. Vai ficar assim, na minha vida. Vocês não têm ideia das coisas que vocês acrescentam na nossa vida. Porque o aluno, às vezes você nem lembra do rosto dele. Vai falar, oi, professor, eu tive aula com você em tal lugar e tal. Mas vocês mudam a nossa vida diariamente, sabe? Uma aula de história do Átila muda o jeito que você olha a vida. Uma aula de música de um professor de exatas, eu esqueci o nome dele agora, que eram muitos professores. Mas mudou completamente a minha forma de ver uma música, por exemplo. Então, são, assim, pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? E é isso. Aí eu fui voltando, né? Que eu disperso muito rápido, né? Só vai. Eu fui pra performance em 2017. E aí eu lembro que tiveram uma reportagem, foram lá do Correio, de algum desses, entrevistar a gente, fizeram uma foto, colocaram no jornal e eu tinha certeza que eu ia passar. Certeza. Eu, tipo assim, eu posso não passar nesse, mas eu vou passar. Esse ano eu tô preparada. Aí vem a porrada. Foi mais dolorida? Não. Mas foi uma porrada bem grande. Qual foi a mais dolorida? Foi 2020. Doeu. Doeu porque eu tinha feito um ano excelente em 2019, na academia. Eu tinha feito um ano que eu tinha certeza que eu tinha ajustado o que faltava, sabe? Porque, igual eu te falei, tem um momento que não é mais conteúdo, que o conteúdo é importante. Mas tem um momento que não é mais conteúdo. É saúde mental, é preparo de técnica mesmo para fazer prova, que não é só colocar o conteúdo ali. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era terminar a prova, sabe, e esse ano de matemática. Você conseguiu ajustar isso? Eu consegui ajustar todas, tava bem mais confiante no quesito assim, não tem mais só conteúdo, agora eu tenho estratégia de prova, que eu não tinha estratégia de prova, corrigir meus erros, que era uma coisa que eu não fazia antes, entendeu? Só ficava reestudando, mas nunca voltava pra corrigir o que realmente estava errado. E aí, a nota de 2020, eu tava na praia, na viagem da Ju e do Caetano. Com a Ju, o Caetano. Isso. E aí, amanheceu, eu sabia que tinha saído a nota, porque eu comecei a olhar o Instagram, aí eu falei, não quero ver. Não vou querer ver agora. Mas aí você fica, não quero ver. Aí eu fui escondida assim, a Ju brincando com um B assim na praia, e eu sentadinha na cadeira, falei, vou olhar rapidinho e vou fingir que não vi. Quando eu olhei, as minhas notas foram baixíssimas, com grandes números de acerto. Ou seja, TRI... Você errou as que não podia. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu não consegui disfarçar, sabe? Minha pressão baixou, fiquei branca. Tudo bem, Gabriela. E com medo também de estragar a viagem das pessoas, sabe? Porque não é só eu. Não tem só eu ali. Aí minha nota foi muito baixa. Ela, não, calma. Aí ela já correu na casa, chamou o Diogo. Aí o Diogo já veio me acudir. Aí eu já comecei a passar mal. Passei mal mesmo. De, ficar nervosíssima, ir no banheiro, vomitar, pressão baixar. Falei, fodeu, não vai acontecer nunca. Porque eu sabia que com aquela nota... Eu lembro que minha média ficou ali 756. Aí o Caetano, não, Gabriela, fica calma, a prova foi difícil, porque tinha sido uma prova difícil. Pode ser que as médias tenham baixado muito. Pode ser que as médias tenham baixado muito, né? E realmente abaixaram, mas não tanto quanto... Mas aí eu fiquei muito nervosa. Aí a Ju falou pro Diogo, sai com ela um pouco, vamos caminhar. Aí a gente saiu caminhando, eu muito nervosa. Quando eu fico nervosa, eu me fecho totalmente. Eu sou totalmente introspectiva, sabe? Eu não consigo, mas amigo, fala, o que você tá sentindo? Não consigo. Eu fico só na minha cabeça, assim, enfim, sou eu. Aí o Diogo tentando conversar comigo, vai acontecer. Uma coisa que ele sempre me falou também é que eu posso tá quebrando um processo familiar mesmo, sabe? De conseguir ir um pouco mais além. Porque muitas mulheres da minha família estudaram, mas não tem médico na família. Então,
Você tá quebrando um ciclo, assim, isso, né? pode ser que falava, você sabe que você tá quebrando um ciclo, você sabe que vai ser difícil mesmo, é pra você dar valor mesmo, mas na hora eu não conseguia entender, eu só conseguia, por quê? Por que minha hora não chega? Comecei a chorar, ele me abraçou, aí eu lembro que eu olhei assim pro mar, pro céu, e pensei, Deus, nunca vai acontecer, sabe? E esse dia foi muito triste, fui dormir triste e fiquei triste também porque deixei a viagem das pessoas tristes, sabe, nesse dia. Mas aí no outro dia eu já tentei recuperar, bola pra frente, é isso aí, o Caetano vamos estudar, vamos consertar esse ano. Mas foi a pior porrada que eu recebi. Quando você pensa nisso hoje, como você se sente? Nesse dia, isso te gera perturbação? Como é que você sente hoje, sabendo que sim, já passou na UFAL, tá na ESC, vivendo seu sonho, mas... Provavelmente que assim, você pensar nisso antes dessas aprovações devia gerar muita tristeza. E hoje? Hoje eu só vejo quanto eu fui forte. Porque aquele dia eu lembro que eu somatizei mesmo, eu tive crise de ansiedade, eu vomitei, eu fiquei, sabe, doente mesmo. De pensar nisso hoje não te dá desconforto? Você consegue pensar? Hoje eu só consigo pensar o quanto eu sou forte, porque assim que eu voltei eu comecei a estudar de novo. E que médica foda que vai entrar no mercado? Tomara, eu creio nisso. Eu já prometi pra mim mesmo que eu sei que os médicos têm seus dias e dias, porque a gente é ser humano, né? Mas eu não vou ser aquela médica lembrada como uma médica ruim por um paciente, sabe? Porque eu lutei muito pra estar lá, eu não tenho direito de fazer isso, sabe? Às vezes eu tô cheia de coisa e tal. Quando eu penso em reclamar, eu falo assim, eu não tô gostando de tal coisa, mas eu não tô reclamando, o Diogo já até riu de mim. Porque eu não tenho direito de fazer isso. Tanto que eu pedi pra Deus, tanto que eu pedi assim pro universo, tanto que eu pedi energia pra conseguir estar onde eu tô hoje. Eu não me sinto no direito de ser uma médica ruim. E eu também... E uma das coisas que tá... Isso pra mim E uma das coisas que tá me dificultando também, porque eu não consigo fazer as coisas na coxa, nas coxas, assim, sabe? Estudar mal por um problema, não fechar um problema. Se alguém precisa chegar em mim, eu precisar desse conhecimento aqui que eu não vou ter. Aí eu passo... Tô ralando, mas eu vou achar o meu caminho. Tô me recompondo aqui. Falei, eu vou chorar, eu sou chorona, gente. E faz os outros chorar também, né? Eu tô aqui. Você acha que esse tempo que você passou no curso, se preparando, hoje te ajuda a ser uma aluna tão brilhante na universidade? Com certeza, com certeza. Às vezes eu penso assim... Te preparou muito? Vou chorar de novo. Eu agradeço a Deus porque eu acho que eu precisava passar por isso pra ser uma pessoa melhor, sabe? Eu precisava... Eu precisava dar um valor ao que eu tenho hoje, que eu dou muito. Inclusive, eu não reclamo, né? Eu peço perdão a Deus toda vez que eu vou reclamar. Mas eu penso assim, minha turma tem muita gente nova. Tem muita gente que reclama de muita coisa e tal. É uma turma ótima, eu adoro, eu amo minha turma. Mas eu dou valor às pequenas coisas. Por exemplo, eu fui pra uma UBS rural, que era longe da minha casa, e andar em assentamento com terra, e eu, felizona lá, sabe? Entrevistando as pessoas, eu não tenho, sabe? Pela minha trajetória, o tanto que eu pedi, o tanto que eu rezei, o tanto que eu orei, o tanto que eu estudei, o tanto que eu fui apoiada, eu sinto que eu não tenho nada a reclamar, sabe? Só tenho que ir lá e dar o meu melhor. E isso eu sinto falta, às vezes, em pessoas que não tiveram que passar por isso, sabe? Então, uma coisa que eu conversava muito com a Mai, porque a Mai também é mais velha, também tenta mais tempo. Aí ela me perguntava, Gabi, por que tem gente que passa tão fácil e a gente tem que sofrer tanto? Aí eu falei, Mai, às vezes Deus tá nos preparando pra uma coisa, talvez o projeto dele pra gente seja outro, né? Pra gente, dar valor mesmo. Aí ela fala, será, Gabriela? Eu falo, eu não tenho dúvidas. Daí daqui a pouco, Mai, por que a gente sofre tanto? Ela, Gabriela, porque a gente... Entendeu? A Mai foi, assim, uma pessoa... Por isso que eu amo ela de paixão. A Mai é maravilhosa.
Quando uma caía, a outra ia lá, não, Gabriela, ó, deixa eu te falar. É o amor da vida do Barbosinha, né? O Barbosinha é apaixonado na Mai. Não, tem alguém que não é apaixonado na Mai? Me fala, assim, alguém. Todo mundo. Tem alguém que pode falar alguma coisa mal da... Não tem. Não você existe. também, não. Gabi sempre muito bem. Não, às vezes eu sou... sou mais dificinha do que a Mai. A Mai é sempre good vibes. Então, esses últimos anos na academia também, com a Mayumi, foi muito importante pra mim. Porque quando ela caía, eu ia lá, não, amiga, vamos ali andar no gramadão. Aí, quando eu caía, ela ia lá, não, Gabi, você lembra? Deus tá escrevendo nossa história. E hoje eu vejo que tá mesmo. Lindo, cara. A Lei já me avisou aqui que eu tenho que fazer as perguntas. Tá bom. Pode fazer. Eu peguei o celular pra fazer, até agora eu não fiz. Chorei, ri. Não gostei de você, Gabi. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Eu já me emocionei aqui no histórias... podcast, ficar emocionado, mas eu chorei, é a primeira vez. E você tá vendo, não é mentira, né? Eu choro sempre. Toda vez que eu conto, eu choro. A gente abriu uma caixinha, né, anunciando que você viria aqui hoje. Uhum. E aí tem algumas perguntas. Pode fazer. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto tempo demorou pra passar? Acho que já foi respondido. Foi o que a gente lá, mais né? respondeu, porque foi, tipo assim, o mais louco da minha trajetória foi todo esse tempo, toda essa dedicação. Como são os laboratórios da faculdade? Então. Não vou reclamar da ESCS jamais, então não espere que eu faça isso. Mas a estrutura da ESCS em si não é igual uma estrutura, vamos supor, do CEUB da vida, né? A gente não pode esperar isso. Mas o que é o foda da ESCS? Você tá dentro da sala de aula com um médico que acabou de vir do agarram, que acabou de vir de plantão do hospital de base. Por exemplo, na minha primeira tutoria eu tava com um médico que ele era intensivista. E aí eu pedi, professor, posso ir com você? Ele pode, eu te espero tal dia, tal horário lá no hospital de base. Subi, passei visita com ele, fui na UTI, laboratório, né, que é a pergunta, né? O morfofuncional é muito bom, o morfofuncional lá. Tem como é que chama aquele negócio assim? Da gente... Microscópio. Isso, microscópio. Nossa, menina, eu tava mexendo isso ontem. Tem microscópio pra todo mundo, tem lâmina pra todo mundo. Inclusive, a professora de lá é um amor, que é a melhor professora do primeiro ano. As peças. Tem muita peça, mas também eles buscam peça na UNB. Então, o UNB tem mais peça. Não, porque o menino que toma conta do morfofuncional da ESCS vai lá e pega umas peças pra gente ver. Anatomia, meu primeiro ano não foi muito bom, porque foi um ano, como eles estavam saindo da pandemia, foi um ano que eles perderam um professor de prática de anatomia. Então eu tive anatomia em slide. Mas no morfofuncional, se você quiser ir lá, o Hércules, que é o biólogo que cuida lá do morfofuncional, ele te apresenta as peças tudo, deixa você pegar, tô fazendo cardio, Hércules. Tá, vem cá ver, eu vou te explicar algumas coisas e tal. Então, nesse quesito, a ESCS estava um pouco defasada em anatomia, mas agora já chegou um professor novo de anatomia, eles já consertaram, porque todas as universidades tiveram que se adaptar em algum momento na pandemia, né? E eu acho que esse foi o ponto fraco da ESCS, mas os laboratórios lá são incríveis. E os melhores laboratórios são você ir para campo, né? Ir para cenário. Como eu te falei, eu fui para a Rota do Cavalo, que era um cenário rural. Você vê o que acontece mesmo, né? Isso, visitei assentamento, fiz ferramenta de abordagem familiar, porque lá na ESCS eles valorizam muito a medicina de família. Fui em um abrigo para crianças em situações de vulnerabilidade. Fui em um centro de acolhimento de pessoas usuárias de drogas. Fui em escola padrão, fiz trabalho de extensão em escola padrão. Fui em curativo. Então, assim... Gabriela, não tem um laboratório de simulação realística. Porque a simulação realística é lá no campo mesmo, entendeu? Não tem nada mais realístico do que você tá ali, né? Isso. Inclusive, eu pedi doação de roupa para umas pessoas que eu tinha ido visitar um centro e eles precisavam de roupa. Aí eu pedi pra Ju, pedi pro Caetano, todo mundo ajuntou, eu fui lá levar. Porque você... Sabe, você entra no processo mesmo. Quando você entra no processo, você quer fazer alguma coisa, sabe? Fui em assentamentos com pessoas muito, muito pobres. Eu achei que eu sabia o que era pobreza. Não sabia, percebi lá. Então, assim, muita experiência. Não tem um laboratório de simulação realística, realmente. Eu vou para o BS. Tem a realidade, né?
Próxima pergunta. Essa aqui é interessante. O que faria se tivesse que começar tudo de novo? Nossa. Nossa. Eu não sei nem como eu responder essa pessoa. Que pessoa sagaz. Deixa eu... Se eu tivesse que começar tudo de novo... Nossa, me dá uma dor no coração de dizer assim, não faria. Porque eu nunca nem pensei em desistir, mas assim, meu Deus, eu choraria horrores se eu tivesse começado tudo de novo. Eu não sei nem como eu respondo essa pergunta, porque assim, foram tantos anos. Se eu começasse com a cabeça que eu tinha antes, tipo a Gabriela, de 17 anos, começando tudo de novo, começando o cursinho, eu acho que eu levaria, acho que seria a mesma pessoa, mas agora... Não daria conta. Não dá, né? É muito difícil. Não daria. Foi muito forte. Acho que eu tirei uma força que eu não sei de onde eu tinha. Não sei. Com certeza. Qual matéria te ajudou na sua aprovação? Ciências da natureza. Foi a minha matéria mais... Apesar da matemática ter sido muito boa, mas geralmente muita gente vai bem em matemática. Então, muita nota é mais que 900, né? Mas a ciência da natureza... Nos meus últimos anos, foi o que eu mais tinha estudado. Eu era muito boa em biologia, em química. Física, eu não vou falar que eu era muito boa, mas eu era boa em física. Só que nas provas que eu fazia, eu sempre tirava nota baixa em ciência da natureza por causa disso. Nervosismo, errava coisa besta, errava coisa boba. Quando eu fiz a minha prova que eu passei, que eu tava muito relax, né? Eu lembro que tinha até uma questão de lançamento oblíquo, que antes eu ia fazer passo por passo. Nesse dia, eu fiz um monte de aproximação e cheguei na resposta e marquei e fui embora. Entendeu? E acertou? Acertei. Fiz 43 em ciências da natureza. Que monstro. Fiz 43. E minha nota ainda foi baixa de TRI, porque eu errei 2 de biologia por falta de atenção no quesito. Eu tava tão foda-se, que às vezes eu ia só até a C e marcava a resposta. Tá bom, C. Acho que é a C. Mas aí a D era melhor, entendeu? Aí eu errei 2 de biologia. Aí a TRI ainda tirou um pouco de nota minha, mas ainda não foi suficiente, porque eu tirei mais de 800. Mais de 800? Mais de 800, com 43, né? Inclusive, eu saí da prova, uns dias depois eu encontrei com o Caetano, falei, Caetano, eu tirei 43 e eu não estudei. Eu confessei pro Caetano, eu não estudei. Você estudou. Você estudou 8 anos e meio, né? Desde agosto que eu não estudo. Aí ele virou pra mim, Gabi, pouco, já tá tudo aí. Tá tudo aí, exato. Tá tudo aí. Já tava tudo aí. 3 meses você não perde, não. Aí eu, tá bom. O que são 3 meses e 8 anos e meio? Exatamente. Como você estudava matemática e física do zero? Matemática e física do zero. Tá. A matemática eu comecei com a específica do Luiz, né? Que foi bem básica. Eu lembro que a específica matemática básica, pra você começar do básico. Eu sempre fui muito de fazer resumo, porque eu sou muito visual. Então eu coloria, fazia resumo e coloria. Às vezes eu lembrava do lado da folha que tava a minha ferramenta e da cor que ela tava, porque eu tenho memória visual. Então eu fazia muito resumo e praticar, né? É prática. Repetir, matemática. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E a última pergunta. Isso é legal. Qual a parte mais difícil do processo? Ai, meu Deus. A aprovação, né? A parte mais difícil é ouvir das pessoas que não entendem. Nossa, mas ainda. Porque te desanima. Não dá vontade de dar um tapa na orelha, não. É muita porque falta por mais de noção, que você tenha muita força interior, por mais que você tenha uma rede de apoio muito grande, a nossa própria cobrança já é muito alta. Então, se eu vou tirar, tô muito cansada, eu vou tirar hoje pra dormir, vou parar 6 horas e vou dormir, vou assistir um filme, vou ficar com a minha família, aí você fica, nossa, mas você podia estar resolvendo aquela lista de cálculo estequiométrico. Tá ali, é só 6 questões, tá? Então, a cobrança da gente já é muito grande. E aí você ouvir de pessoas próximas, mesmo sem elas querer, não, faz odontologia, dá dinheiro também. Odontologia dá muito dinheiro, eu conheço fulano que ganha tanto, 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 tanto. Chegou uma hora que eu só respirava e concordava. É isso mesmo. Não, tá bem, vou pensar. Mas na minha cabeça eu só bloqueio aquela pessoa, sabe? Que aquela pessoa fala. Você tem que fazer concurso pra ajudar a sua mãe. Você não pode, você não pode mais ficar tentando, você nunca vai passar. Já ouvi isso. Você tá usando muito a sua mãe já chega de pagar as coisas pra você. Você tem que trabalhar. Aí você olha pra sua mãe e sua mãe tá assim, vai lá.
vou fazer todo dia a sua comida, você vai levar todo dia a sua comida, eu vou te levar todo dia na parada, vou te buscar todo dia na parada. Não importa quanto eu tenho que pagar. Se é isso que você quer fazer, é isso que você vai fazer, entendeu? Então, tem pessoas que te Eu apoiam. vou trazer sua mãe aqui. Ela vai chorar, vai te fazer chorar. Todo dia que eu saio todo dia que eu saio de casa, às vezes eu almoço e vou pra Esques, né? Ela fala, você tá cansada? Mas esse era seu sonho, não era? Mãe, tô feliz, eu tô feliz. Eu não vou desistir. Você quer dizer? Não, mãe, não quero desistir. Eu tô só cansada, mas eu vou, não tô reclamando, não. Então, assim. Qual o nome da sua mãe? Zilda. Zilda. Uhum. Minha maior apoiadora, a pessoa que eu sempre sonhei em contar, quem sempre esteve do meu lado. Falava assim, você realmente não quer fazer outra coisa? Porque me via, não por não querer me apoiar, mas porque me via sofrendo mesmo. Porque a gente tem crise de ansiedade, a gente fica mais estressada, a gente fica cansada. E por isso ela me falava, não, mãe, é medicina. Tá, Gabriela, é medicina. Hoje ela me confessa que ela me via, principalmente na pandemia que eu estudei muito em casa, que ela me via estudar e ela passava assim no quarto e falava, oh meu Deus, por favor, essa menina nunca vai passar. Aí eu falei, ainda bem que você não falou, mãe, que se você tivesse falado, eu tinha... Ela fala isso hoje, às vezes até brincando. Sim. Não, mas eu sei que... Porque eu também me questiono, entendeu? Eu não culpo ela, não. Claro. Mas ela nunca chegou e falou isso pra mim. Gigante, enorme. O mais foda é isso. Nunca... Ela chegou e falou agora, meu Deus, eu rezava tanto a Deus, por favor, aprova essa menina, eu não aguento mais ver ela sofrendo assim, sabe? Porque chega um momento que é sofrimento, sabe? Chega um momento que você não sabe o que é arrumar mais. Chega um momento que você não sabe o que estudar mais. Chega um momento que, sabe, o meu era o nervosismo. E passar foi o que tirou o meu nervosismo. Mas até passar, até você ficar nervosa, apenas nervosa o suficiente para passar em algum, para depois passar em outro. Enfim, foi uma construção muito difícil. Então eu digo para vocês, o mais difícil é bloquear essas pessoas da sua cabeça. Nossa, mas você já tá com 24 anos e ainda tá estudando. Nossa, você ainda depende dos seus pais. Essa é a parte mais difícil. Eu preciso encerrar. E eu não vou fazer o quadro do Pergunte pro Próximo, porque não teve uma pergunta pra ela, e ela não vai deixar a pergunta. Eu vou fazer agora. Talvez eu vou te fuder muito aqui agora. Eita. Leire, coloca a câmera da Gabi nela. Ai, meu Deus. Um recado pra sua mãe. Ai, meu Deus. Obrigado por acreditar em mim, sabe? Obrigado por sonhar isso junto comigo, por me apoiar e por todo dia estar ali comigo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo duvidando. Obrigada. Eu não estaria aqui sem você. Toda vez que eu entrar no hospital, eu vou lembrar de você desde quando eu era pequenininha entrando no hospital. E de tudo que você me ajudou a fazer até aqui. Então, se eu for metade da profissional que eu sei que você foi, que as pessoas levavam coisas pra ela pra agradecer, eu já tô feliz. Obrigado. Ai, gente, tô muito feliz de poder. É isso. Já tinha tido a conversa assim? Depois da aprovação desse... Não, porque às vezes a gente perde esse momento, entendeu? De dizer pra outra pessoa o quanto ela foi essencial. Ela, meu irmão também, o Diogo, principalmente, eu vou ser grata, assim, pelo resto da minha vida. Se eu sentar numa mesa de um consultório, se eu entrar dentro de uma sala de cirurgia, eu sei que pegou minha mão pra eu entrar lá dentro. E quem pegou minha mão, quem não me deixou desistir, porque não foi fácil, não. Não foi fácil, mas meu apoio, minha base foi insubstituível. Obrigado, Gabi. Obrigado por compartilhar. Obrigada por me chamar aqui também. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas que estão nesse limbo de, meu Deus, não vai chegar nunca a minha hora, mas vai chegar. Obrigado pela emoção, obrigado por nos emocionar.
Foi lindo conversar, foi lindo ouvir sua história. Só mais uma coisa, a Silvia, a professora que gravou o podcast, né? Foi a primeira aula de cursinho que eu tive com ela. Ela falou assim, gente, a fila pode ser grande, você pode entrar no final, você pode entrar no meio, você pode entrar no começo, mas é uma fila. A sua hora vai chegar. Eu nunca esqueci isso, entendeu? Eu falei, eu tô atrás da fila, eu tô muito atrás, mas minha hora vai chegar, e realmente chegou. Maravilhosa. Eu consigo ver a Silvia falando isso. Você me lembra uma história que às vezes eu conto pra galera que tá estudando, né? E aí é uma história que é meio que uma brincadeira, assim, que eu faço. Que teve uma tribo que ela foi estudada porque ela tinha 100% de aproveitamento na dança da chuva. E aí antropólogos, sociólogos foram lá estudar essa tribo. Por que eles tinham 100% de aproveitamento na dança da chuva? E aí eles foram pra lá, ficaram um tempo e rapidamente descobriram por que eles tinham 100% de aproveitamento. Eles tinham 100% de aproveitamento na dança da chuva porque eles não paravam de dançar até chover. Faz sentido. Você dançou por 9 anos. É uma analogia parecida com a da fila, né? Sim. E acho que tenha sido o episódio mais importante do podcast até hoje. Nossa. Eu tenho certeza que foi, porque todos os professores que passaram aqui, você é a primeira aluna que tá vindo, né? Ex-aluna. Contaram uma história, inspiraram, tenho certeza. Mas a sua... É vivência, né? É a vivência deles também. Hoje, enquanto a gente tá gravando esse episódio, ele vai mais algumas semanas pra frente, mas... É a primeira semana de aula. Nas próximas semanas? Isso. É a primeira semana. E eu faço questão de divulgar muito esse podcast nessa semana lá na academia. É importante pra dar. Então, Gabi, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Sim. De verdade. Eu vou encerrar. Obrigada também por ter feito parte da minha caminhada. A academia foi meu ponto de encontro. Eu devo a minha aprovação 100% à academia. Minhas 3 aprovações. Que eu passei 3. O FAO, ESCS e o FRJ. O FRJ foi... Foi agora no meio do ano. No meio do ano. Braba. Pediu música no Fantástico? Pedi. E eu queria ter passado no UNB, só que aí fechou o tempo de chamada quando ia ser a minha chamada. Eu era a terceira. Quase foi. Mas ia balançar? Ia mudar? Fiquei assim, quando eu fiquei balançada, mas aí não, porque a ESCS eu já vou pro cenário. Lembra, o sonho é ESCS. O sonho é ESCS, isso. Então, antes de eu me despedir de você de verdade, eu vou olhar pra câmera e agradecer por todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado por acompanhar esse episódio. Deixa o like, né? Se inscreve, compartilha essa história. Isso aqui você tem que compartilhar. Cara, aquele seu amigo que falou assim, não, mas eu não aguento mais porque eu tô no cursinho há 3 anos. Manda esse link pra ele, vai. Compartilha. Vamos levar essa história maravilhosa da Gabi pro máximo de pessoas que a gente puder. Porque o podcast acadêmico, a nossa ideia é justamente essa. Tá? Inspirar, né? Inspirar, levar histórias, tá bom? Então agora sim, Gabi. Obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite. E volte sempre que você quiser. E Cinefusca. E me chame para os eventos da academia, porque eu saí da academia, mas essa academia não saiu de mim. Te chamo para todos que você quiser. Tá. A academia é sua casa, tá? Obrigada. E tchau. Tchau. Tchau, galera.